Podcast Fala Brother, nosso segundo episódio, e hoje nós vamos falar de modulação hormonal e temos a presença ilustre da doutora Caroline Fontes. Carol, seja muito bem-vinda, se apresente para o pessoal. Obrigada, é um prazer estar aqui. E meu nome é Caroline, eu trabalho com medicina funcional integrativa, que muitos não conhecem, né, ou não entendem, mas é uma medicina que visa o tratamento do corpo como um todo, né? Corpo, mente, espírito, e que realmente visa entender o que leva o paciente ao adoecimento. Não simplesmente tratar sintomas ou doenças com medicamentos, mas entender a base da causa de tudo isso e repor realmente o que é necessário, mudar o que é necessário em busca dessa saúde. E nós escolhemos esse tema hoje, que é um tema muito polêmico, né? A gente tem muitas controvérsias em relação à reposição hormonal, usar ou não usar, por que usar. E acho que os meus pacientes e os seus questionam muito isso, Exatamente. né? Então vamos começar falando o que é modulação hormonal. É para todo mundo, não é? Dá um panorama geral para quem está perdido. De repente a pessoa assim, vamos supor, um homem mais velho, ele fala, pô, será que eu devo fazer, não devo fazer? Dá um panorama geral para a gente e o que são esses hormônios, por favor. Primeiro, eu acho interessante a gente dividir entre masculino e feminino, porque Perfeito. são duas coisas bem diferentes, né? Pensando em reposição hormonal do homem. Eu sei que você atende muitos atletas que muitas vezes querem usar hormônios para fins estéticos, Sim. né? Mas eu costumo explicar para o meu paciente que a gente fala muito de qual é o nível normal, por exemplo, de testosterona, em que ela influencia e impacta na saúde do homem. Que muitos acham que é só na libido, no desejo sexual, mas é muito mais do que isso, né? Testosterona é um hormônio necessário para a saúde cardiovascular, para a energia, disposição, para a saúde emocional. Então impacta também na ansiedade, em sintomas de depressão. E a gente tem valores muito discrepantes em relação ao laboratório, né, Kaique? A gente vê isso em relação a todos os exames laboratoriais, mas quando a gente observa, por exemplo, um nível de testosterona, varia, por exemplo, de 180 a 800, porque esses níveis de referência, né, eles são uma média estatística da população. Então, como que uma pessoa que tem 180 de testosterona tem a mesma energia, libido, desejo sexual do que um homem que tem 800? Não tem como ser o mesmo, né? Exatamente. Então a gente fala que essa faixa também precisa ser analisada, né, com muito carinho. Porque se a faixa é de 0 a 100, a pessoa está com 1, a outra está com 99, é completamente diferente. Com né? certeza. E na medicina integrativa até a gente faz análise por quartil, né? Dependendo do que é, para fazer essa análise correta. Não é só ir lá e ver se está dentro do... E todos os hormônios estão conectados. Isso que a medicina integrativa fala, né, Carol? É o equilíbrio, né? E não é quanto mais, melhor. Então isso acho que vale a pena a gente falar depois, porque muitos homens acham que querem ter uma testosterona em 3.000 e que isso vai ser ótimo, né? Mas a gente também tem os efeitos colaterais desse excesso. E você acha que é correta aquela frase, o hormônio é para quem merece? Né? Então, por exemplo, uma pessoa que treina todos os dias tem uma demanda diferente de quem fica no sofá sentado sem fazer nada, né? Com certeza. E até eu costumo falar para os meus pacientes, para os homens, né, que a gente vai falar primeiro, que independente dele ter 30, 50 ou 70 anos, eu quero ele com nível hormonal adequado para ter uma boa qualidade de vida. Então eu tenho paciente com 70 anos de idade que tem testosterona em 500, em 600, e a gente entender que os hormônios, eles naturalmente, fisiologicamente, eles vão cair com a idade. O homem entra na andropausa da mesma forma que a menopausa feminina. Só que muitos nem sabem disso, que a partir dos 50 anos, a diferença é que eles não menstruam, a gente não sabe o dia que começa, né? Mas eles vão ter um declínio hormonal e a reposição desse hormônio não é obrigatória, mas é necessária para ele manter qualidade de vida. Perfeito. Antes da gente entrar nos exemplos, né, falar de homem e mulher, eu queria que você falasse a diferença assim, entre o que é um hormônio bioidêntico e o que é um hormônio sintético, das diferenças e o que a gente usa na medicina integrativa. É totalmente diferente, né? Bioidênticos são hormônios da mesma forma que o nosso corpo produz, né? E a reposição masculina e feminina também é muito diferente, porque os hormônios injetáveis, por exemplo, têm doses extrafisiológicas para as mulheres. Então, nas mulheres, para repor de forma bioidêntica, a gente usa aqueles cremes transdérmicos ou até o implante hormonal, mas no homem a gente tem possibilidade de injetável para reposição hormonal. Então, eu ia falar da andropausa. Na andropausa, por exemplo, a gente tem injeções que duram, tem uma estabilidade ali de hormônio bioidêntico que o homem pode fazer trimestralmente, uma injeção a cada 3 meses, e que vai manter um nível
bom para ele, para manter a qualidade de vida. O que é diferente muitas vezes de um atleta ou de um jovem que treina e que quer fazer uma reposição, mas que mesmo assim a gente só utiliza hormônios bioidênticos e dentro dos valores adequados. Uma coisa que é interessante, que talvez você saiba da Hum. academia, que muitos homens usam testo e querem chegar com ela em nível extrafisiológico, e que isso pode diminuir o potencial sexual, né? A testosterona em excesso pode. Você já ouviu isso de alguém? Porque o hormônio, também o corpo, ele tem uma adaptação. Se começa a aumentar um só, ele começa a jogar para outras vias, não é? Sim. Explica isso de uma maneira fácil do pessoal entender, Carol, por favor. Então vamos lá. A gente tem uma cascata hormonal, né? Então vamos simplificar que mais ou menos os nossos hormônios são produzidos através do colesterol total, né? Então o nosso colesterol é o precursor dos nossos hormônios. Depois vem a testosterona. E essa testosterona, quando aumenta, ela pode virar dois outros hormônios, que é o estradiol, um hormônio predominante na mulher, mas que o homem também tem que ter, e o DHT. Então, isso eu explico bem para os pacientes, por quê? Quando eu vou utilizar uma testosterona, muitas vezes eu tenho que bloquear o eixo para que ela não se converta nos hormônios de baixo. Mas também é importante a gente entender, porque às vezes eu pego o paciente de 25 anos, 30 anos de idade, que deveria estar com uma produção, tem capacidade total para produzir bem, mas está com hormônio testosterona de 200, que era o que ele deveria ter aos 70 anos. Então, por Uhum. que que um jovem tem um declínio hormonal muito antes do que deveria? Então, muitos fatores impactam nisso, né? Desde o nível de estresse em excesso, porque quando a gente se estressa muito, o nosso corpo prioriza a produção de cortisol e ele diminui a produção hormonal. Outra coisa muito importante é percentual de gordura aumentado. Então, a pessoa sobrepeso, sedentária, com percentual de gordura alto, ele faz com que a testosterona se converta em estradiol, que é esse hormônio mais feminino. Então, Perfeito. também diminui a testosterona. E a parte das toxinas, você acha que influencia? De o corpo estar todo Totalmente. intoxicado e isso atrapalhar na produção hormonal. Com certeza. Então, assim, a gente tem um fígado que é o filtro do corpo. Então, eu falo assim, o fígado é igual o filtro de água. Se você não troca o filtro da água, vai fazer o quê? Acumula sujeira, né? A mesma coisa com o nosso corpo. Se eu não cuido do meu fígado por excesso de toxina, seja alimentos inflamatórios, bebida alcoólica em excesso, uso de medicamentos, metais pesados, parasitas, tudo que é toxina para o meu corpo, que sobrecarregue o meu fígado, também influencia nessa produção hormonal e no carreamento desses hormônios, porque o nosso fígado produz uma proteína que carreia a minha testosterona pelo corpo. Então, se ele está sobrecarregado por coisas que eu não deveria estar fazendo, essa proteína que é o SHBG, que a gente pode dosar no exame de sangue, ela vai estar baixa. E não adianta eu ter uma testosterona se eu não tenho quem circule com ela. Perfeito. Eu queria que você comparasse, desse aquele exemplo do aquário que a gente fala, sabe? Não adianta jogar comida para os peixes, então não adianta pôr hormônio se o aquário tá sujo. Conta essa historinha pro pessoal, por favor. É uma história que o Lair mostrava e contava pra gente, né? Se a gente pega um aquário sujo, né? E eu vou dar simplesmente remédio para aquele peixe que está ali, mas eu mantenho o peixe num ambiente intoxicado, num ambiente ruim, não adianta, né? Então, o nosso meio ambiente, se a gente não estiver disposto a mudar o que nos faz adoecer, nada vai mudar. Então, desde desinflamar, mudar a alimentação, praticar atividade física, tudo isso é muito importante. E isso eu explico muito para os jovens. Não adianta você chegar aqui com uma testosterona baixa e achar que a testosterona vai ser a solução. Antes, a gente precisa mudar todo esse ambiente que ele vive, porque ele tem capacidade de produzir mais. A gente só precisa estimular essa produção voltar ao normal, né? Perfeito. E o hormônio que o homem vai usar e que a mulher vai usar é o mesmo, só vai mudar a dosagem, certo? Sim, É o exatamente. bioidêntico, é igual que o corpo produz. Então, quando a gente vai passar ou tomar uma injeção, o corpo fala, pô, esse eu produzo. E tá tranquilo, né? É lógico que na dose certa não vai ter colateral, né? Mas é o mesmo hormônio para homem e para mulher mudando as dosagens, é isso, né? Exatamente. Então vamos dar uns exemplos agora. Então vamos começar, você quer começar de um homem mais jovem ou um homem mais velho? Qual ponta você quer pegar primeiro? Mais Escolhe. velho. Mais velho, então vamos lá. Vamos chutar o quê? Uns 70, 80 anos? Pode ser? Pode. Então, um senhorzinho de 70, 80 anos, tá lá cansado, não tem energia para nada e vai querer saber sobre a reposição hormonal. O que você orientaria ele? Como começa o processo? Então, ele já está numa fase de andropausa, nesse momento onde a reposição
provavelmente ela é quase que obrigatória. Eu não tenho como estimular uma produção que fisiologicamente já está mais baixa. Perfeito. Né? Então, esse homem ele tem a opção de usar o creme transdérmico. Eu tenho até, postei recentemente um paciente meu de 75 anos, que a gente usa creme transdérmico, única e exclusivamente, ele tá com a testosterona em 750 Olha. e se sentindo muito bem, sabe? Então é uma grande opção. Ou usar a Nebido, por exemplo, que é uma testosterona de farmácia, como eu falei, que ela dura 3 meses, ela não vai fazer pico, ela vai manter um nível estável, mas um nível bom. E aí a energia dele depois de fazer a reposição é outra coisa, é outra vida, né? É outra vida. Ele tem o quê? 70 anos com uma energia de um cara de 30, né? E ele relata isso claramente, né? E consegue até ganhar um pouco de massa muscular, que na terceira idade, né? Pô, para carregar uma sacola do mercado, para ter as atividades diárias, precisa de uma massa muscular, né? Com certeza. A gente fala que é a poupança de saúde, né? Construção de massa. Porque tem vários estudos que mostram pra gente que a gente perde pelo menos 1% de massa ao ano após os 50. Então, ter esse nível hormonal adequado é essencial para se manter essa massa muscular. E aí uma coisa que é meio que um tabu, que as pessoas ficam meio assim, mas, por exemplo, um idoso, ele já está com o corpo todo envelhecido, os órgãos estão velhos, né? Porque a gente vai envelhecendo, vai tudo degradando. Então, ele vai fazer a reposição e ele poderia fazer para sempre essa reposição? Com certeza. Até os últimos dias de vida, é isso aí, né? Sim. Que vai dar muito mais qualidade de vida, que o hormônio vai ajudar em toda a recuperação, né? De órgãos, de tudo do corpo funcionando. Sim, pro resto da vida. E agora vamos pegar um outro caso, vai uma pessoa, um homem de 40 anos, que vive se rastejando, não tem energia para nada. Ele quer fazer uma reposição, mas ele treina no dia a dia. Tá todo dia lá na academia, no crossfit. Como que seria a reposição para esse indivíduo de 40 anos? Primeiro, avaliar o que a gente falou, se tem algum fator no estilo de vida dele que prejudique essa produção natural, né? Nível de inflamação, uso de medicamento, que vale a pena a gente falar do uso das estatinas, né? Hoje muitas pessoas usam medicamento para baixar o colesterol por maus hábitos de vida, e esse medicamento baixando o colesterol também vai baixar a produção hormonal. Mas é um paciente que a gente pode avaliar, por exemplo, o uso de uma testosterona numa dose mais alta, bloqueando o eixo para que ela não se converta nos dois que eu mencionei. Certo. E pode fazer um ciclo, por exemplo, de 3, 4 meses, fazer um desbloqueio do eixo, que é algo bem importante a gente mencionar, que quando a gente faz um ciclo hormonal pensando em fins estéticos, por exemplo, se eu estou usando uma testosterona numa dose alta, eu vou inibir a minha produção natural, né? Então, após o término desse uso, eu preciso desbloquear o eixo para que essa pessoa volte a produzir naturalmente de forma normal. Tá, vamos falar de uma forma simples para quem nunca viu essa parte hormonal, então. Por exemplo, vamos supor, eu vou fazer uma reposição hormonal que a Carol vai passar para mim. Então, se está entrando um hormônio externo, o corpo fala, opa, não preciso produzir, está entrando, né? Isso. Então, ele para a produção. Então, enquanto a pessoa está utilizando hormônio, ela não está produzindo. E se ela vai parar, depois ela precisa tomar uma outra coisa para estimular a produção natural a voltar. Exato. Certo? Então, perfeito. É isso Só mesmo. para a pessoa saber as etapas, que ela está fazendo um ciclo hormonal e depois ela precisa fazer um pós-ciclo. E isso é Não dá bem pra largar do importante, nada. porque é diferente do que a gente vê na academia, que muitas pessoas usam porque o personal prescreve, porque o amigo fez. Então, se você usa a testosterona, principalmente injetável, e bloqueia a sua produção natural, e simplesmente chegou no resultado estético que você quer e para de usar, em 2 meses ela vai lá para baixo. E você vai ter todos os sintomas e efeitos colaterais de queda de disposição, libido vai lá para baixo, até sintomas depressivos por conta dessa queda abrupta, né? E outra coisa, antes de você prescrever, você faz um check-up completo para ver tudo, marcadores tumorais, você pede tudo nos exames, né? Com certeza. Então não é aleatório que vai prescrever e pronto, né? Porque precisa saber se o corpo tá limpo, se não tem nenhum BO lá, né? E lembrando que é diferente dessa questão toda de fisiculturismo ou de fins estéticos único e exclusivamente. A gente está falando de saúde, né? Exatamente. Então, na medicina funcional, a gente quer exatamente isso. A gente pode usar e aumentar, mas aumentar até um nível fisiológico. Não chegar com uma testosterona em 2000 extrafisiológica. Perfeito. E daí, a gente pode falar nos tópicos assim, exames salivares, que eu sei que você é especialista, e exame de sangue normal. Para a diferença para acompanhar essa modulação hormonal?
É que seria um mundo perfeito se a gente pudesse pedir exame salivar de todo mundo, né? Eu costumo pedir de algumas mulheres na fase da menopausa, porque na mulher, como a dose é muito mais baixa, a gente tem como manusear melhor essa modulação nessa dosagem. Perfeito. Mas o exame salivar é muito mais fidedigno, porque ele me mostra os hormônios realmente livres para agir no corpo. Muito bom. E tem algum outro caso? Vai, a gente tá falando dos homens agora, um outro caso. Ah, tem um caso que eu queria te contar, até um paciente que passou, vieram os pais, eles eram mexicanos e trouxeram um filho de 13 anos para passar comigo. Aí foi consulta de nutrição, normal, só que daí eu peguei testosterona 150, com 13 anos de idade, que era para estar explodindo a testosterona dele, né? Então ele tinha algum problema e qual que era o sintoma dele? Ele era extremamente nervoso. Então, você vê que são os extremos. Se a testosterona está muito alta, o corpo deixa você nervoso, mas está muito baixa também. Então, ele tinha sintomas, o corpo está avisando, e aí eu passei ele para passar com você, mas não passaram, né? Mas você vê que são casos extremos, assim, de testosterona alterada. Não sei se você já pegou lá no consultório. É que tem algumas doenças que repercutem com isso também, né? Por exemplo, hipogonadismo. Existem homens que já têm uma não produção natural tão normal de testosterona. Então, eu tenho paciente de 18 anos com hipogonadismo e que vai ter que usar testosterona injetável provavelmente para o resto da vida, porque é uma doença onde ele já não produz de forma adequada. Porque senão ele não vai ter qualidade de vida, né? Exato. Então, ele vai usar para sempre. E outro fator interessante é, não sei se tu já pegou, a gente vê bastante homens, por exemplo, que usaram muito soja, tomaram ADs a infância inteira. Uhum. O quanto a soja é um xenoestrógeno, o quanto ela ocupa receptor e desregula toda a parte hormonal. Então é muito comum crianças que tomaram, né, ADs, leite de soja, por muito tempo terem essa diminuição de produção hormonal na adolescência e fase adulta. Sim. Então a gente fala assim, na soja tem um composto que parece o hormônio feminino, que a gente fala que é o estradiol. Então esse estímulo no corpo vai fazer assim, criancinha pequena, às vezes homem, o menininho tem tetinha já pequenininho, porque está simulando o hormônio feminino. Que é a mesma coisa do bisfenol A, do plástico que a gente Sim. fala, hoje em dia tudo simula o hormônio feminino no corpo, né? Que é o que vai levar a muitos casos de câncer, que daí não fica para hoje a conversa, a gente conversa, né, outro dia. Mas tudo é hormonal, né? Sim. E vamos para a parte das mulheres agora. Vamos, que as mulheres é um tabu muito maior do que dos homens, Vamos né? começar pelas novinhas ou pelas mais senhorinhas? Ai, vamos pela menopausa. Tá bom, menopausa. Então vamos lá. Tem dois casos, né, que a gente pode pegar. Uma mulher entrou na menopausa e começa a ter um monte de sintoma, onda de calor, cansaço, não se sente bem durante o dia. E tem aqueles casos da mulher que entra na menopausa e não muda nada, né? O que você recomenda? Reposição hormonal para uma, para outra, para as duas? Quero ouvir. É, não, a gente não tem nem como saber quem vai ter ou não vai ter sintomas, mas é importante a gente saber que os sintomas da menopausa, eles se iniciam muitas vezes até 8 anos antes da menopausa efetivamente, de interromper o fluxo menstrual, que é o que a gente chama de climatério, né? Então, depois dos 40 anos, a mulher naturalmente começa a ter um declínio de produção hormonal. E às vezes ela já está com 45, ela ainda menstrua, mas ela já se queixa de baixa libido, ela se queixa de indisposição, ela fala que a vida dela mudou, porque a gente não entra na menopausa assim, entrei hoje e meus hormônios caíram. É uma queda lenta e gradual. Então, nesse período do climatério, a partir dos 40 anos, é muito importante para a mulher manter a dosagem desses hormônios regularmente, porque se a gente começar a repor de forma bioidêntica e natural esses hormônios que naturalmente já estão caindo, é provável que ela chegue na menopausa sem esses sintomas, né, esses efeitos colaterais. Eu não preciso esperar zerar os hormônios para começar uma reposição. E da mesma forma que os Perfeito. homens, não é obrigado, mas é necessário, né? Então, independente dela ter o sintoma do fogacho, que é muito incômodo para as mulheres, mas o sintoma todas têm. Dificilmente a mulher chega nesse período sem se queixar da indisposição, altera a qualidade do sono, libido, ressecamento vaginal. Então, no geral, se não houver uma contraindicação formal, seja por um câncer, hoje nem histórico familiar de câncer é uma contraindicação absoluta, até porque a gente tem exames genéticos para mostrar se a gente vai ter uma predisposição a um câncer ou não. Então, isso nos auxilia a dar mais segurança para a mulher, Uhum. mas a gente pode repor sim de todas e eu acho que muda a vida delas. E eu vou te falar que
Assim, eu reponho muito de forma transdérmica e faço muito reposição por implante hormonal na mulher na menopausa. E eu tenho maridos que vêm ao consultório agradecer, tá? Eles vêm e falam: obrigado, a minha mulher está melhor hoje do que estava aos 40. E isso acho que vale para homem e para mulher, porque às vezes a pessoa vai ficando mais velha, vai ficando rabugenta, os hormônios estão caindo, então volta aquela alegria de viver, que é a parte hormonal, né? E uma curiosidade aí, falando de um suplemento, não sei se você utiliza aí, uma curiosidade que eu vou perguntar. Nessa transição da mulher na queda hormonal, a gente tem um suplemento que é o Hormona, Uso né? bastante. Você utiliza bastante, você vê resultado com o Hormona nas pacientes que estão nessa transição? Eu uso hormona até associado a simicifuga, ashwagandha, a gente usa Boa. bastante. Mas para sintomas de fogacho, ele realmente ajuda nessa regulação. Mas como eu uso muitos hormônios, eu acabo usando ele em associação aos hormônios bioidênticos, né? Entendi. Então eu nunca usei ele isolado para saber o quanto ele me ajudaria sozinho. Certo. Esse hormônio, chama hormona, mas não é hormônio, né? É Esse aqui com de O, não com plantas. H. É, exatamente. Então a gente tem na fitoterapia várias plantas que ajudam nessa fase aí das ondas de calor. Ó, eu utilizo o hormônio, eu utilizo a simicifuga que você falou, glicinimax, que é a soja, a gente acaba utilizando, né, para mulher, né, aí nessa fase. E tem mais um que eu não tô lembrando agora, qual que é? Daqui a pouco Ômega eu 3 lembro. é essencial, Óleo óleo de ajuda. linhaça, Ah, e o principal, né? Óleo de prímula. Para mim, óleo eu de vejo muito prímula. efeito. Prímula e borragem, mas eu prefiro até utilizar prímula. Ah, e sabe o que que tu podia falar? Ah, Tu usa muito maca, tríbulos, esses que todo mundo compra e acha que vão aumentar os níveis hormonais. O que que tu vê do efeito certo. deles isolado? Então, eu sempre faço uma combinação das plantinhas, mas o Tribulus, infelizmente, agora tá só prescrição médica, né? Não Então, a sabia! gente não pode mais prescrever. Mas tem outros, então a gente pode prescrever long jack, maca peruana, ashwagandha, que eu utilizo bastante, coloco uma rhodiola junto. Então eu gosto de colocar um pouquinho de cada, porque eles juntos potencializam a ação. Acho que é igual a parte hormonal, né? Você vai fazer uma reposição na mulher, você não vai utilizar um hormônio só. Isso eu quero que você fale já já. Então nas plantas eu faço isso, eu faço um mix de plantas que daí acaba dando um efeito melhor, esses adaptógenos que a gente fala, né? Vai dar mais disposição, vai aumentar um pouco a libido, vai aumentar o gás para treinar. Então esse mix de plantas eu acho bacana, tanto para homem quanto para mulher. É, realmente ajuda. E eu queria que você comentasse, porque assim, a gente fala que o homem é mais fácil, né? Vai fazer reposição, é testosterona e acabou, praticamente, É. né? Em alguns casos vai usar progesterona, depende da falta. Mas vocês, mulheres, são mais complicadas, né? Então, é testosterona, Estradiol. progesterona, estriol e estradiol. São 4, é isso mesmo? Geralmente a reposição a gente tem no ciclo hormonal, né? Quando a gente menstrua, a gente tem um pico de estradiol, um pico da progesterona e uma produção de testosterona. Na menopausa, a gente vai ter um declínio dos três. Então, esses três, esse trio, ele vai sempre junto, né? E o declínio de cada um deles repercute de forma diferente em sintomas. Então, a testosterona a gente já falou, né? Na energia, na disposição, na libido, na vontade de viver em geral. Mas a progesterona também impacta na qualidade do sono, o estradiol na diminuição de massa muscular, na diminuição de força. Então, a gente tem que repor esses três. Quando a gente faz no implante, a gente implanta os três e de forma bioidêntica no creme transdérmico, a mesma forma. A testosterona e o estradiol são manipulados juntos em um creme de manhã e a progesterona eu uso sempre noturno. E por que noturno? Porque ela dá impacta. sono também, Exato, né? ela ajuda no causa o sono. relaxamento, né? E eu já peguei paciente que vieram de outras médicas usando progesterona de manhã, eu ficava com sonolência o dia inteiro, Jura? Nunca vi. Porque às vezes misturou tudo, deu de manhã junto testosterona, estradiol e a progesterona tá junta, em vez de dar energia, a pessoa sente um pouco mais para baixo. Não me lembra a dosagem. Isso eu não acho legal, manipular os três juntos, porque cada um tem um horário Sim, específico. tem que ser separado, né? Tem mais isso também, né? É. E vamos pegar um caso, assim, uma mulher jovem, sei, 20, 30 anos, que está se sentindo, assim, totalmente cansada, desregulada. Como é que funciona a parte hormonal, né, para essa mulher? Primeiro, dosar os níveis hormonais, né? A gente vê muito doenças que existe um desequilíbrio hormonal que a gente chama de predominância estrogênica, que é onde o nível de estradiol está muito mais alto que o de progesterona, como a gente vê, por exemplo, no lipedema, na endometriose.
Então, essas desregulações hormonais culminam também em algumas doenças, né? E da mesma forma que a gente falou no homem, o nível de estresse aumentado na mulher também reduz testosterona. Uma mulher pós-gestação tem toda uma desregulação hormonal. E claro que a gente tem que aguardar o período de amamentação para fazer essa regulação. Mas a gente não repõe todos os hormônios como na menopausa, a gente só vai equilibrar de acordo ali com o exame o que for necessário utilizar. Perfeito. Você falou uma palavra que está em alta agora, que é o lipedema. Meu Então eu Deus. quero saber a sua opinião. Uma pessoa que tem lipedema, uma mulher que tem lipedema, qual que é a sua visão da parte hormonal? Dá para utilizar, não dá, ajuda, não ajuda? Como funciona na sua cabeça? Então, eu vejo o lipedema é uma doença que ainda tem muitas coisas a serem descobertas, né? Não tem uma causa muito definida, mas geralmente a mulher que tem muita retenção, né? Edema de membros inferiores, dor, desconforto, até hematomas sem causas aparentes. E tem uma questão hormonal, sim, envolvida. A gente vê uma questão da predominância estrogênica de um estradiol mais alto que a progesterona, o que também tem relação com a alimentação, né? O que a gente falou da questão dos xenoestrógenos, né? Alimentação inflamatória, tudo isso vai impactar em maior retenção. E por mais que não tenha uma cura de realmente ela ficar 100%, a dieta é muito importante, a suplementação com alguns drenantes, né? E esse equilíbrio hormonal. Então, isso vai ajudar bastante nos sintomas. Então, assim, minha pergunta é a seguinte: perante tudo isso, se a pessoa fizer um detox, limpar o aquário, né, arrumar a alimentação, fizer os detox tudo certinho, e aí você vai usar nessa mulher um pouquinho da testosterona transdérmica, iria ajudar no quadro? O que você acha? Depende de como o nível de testosterona dela tiver. Certo. Mas geralmente, pela predominância estrogênica, o uso da progesterona. Da progesterona para regular, né? Isso. Porque o estradiol está muito alto, para regular você joga uma progesterona que provavelmente está baixíssima, né? Isso. Muito bom. Que mais de exemplos você tem para dar para gente? Práticos, assim, que você tem lá na clínica de pacientes que você atendeu, fez a modulação e teve, assim, um excelente resultado para a área da saúde mesmo. Às vezes a pessoa, assim, não está nem conseguindo raciocinar para trabalhar, começou a usar o hormônio e falou, nossa, eu estou trabalhando bem, estou indo. E até de ganho de massa, né? Eu tive uma paciente recente que nunca tinha, né, não tinha feito reposição hormonal, menopausa há 10 anos, que é um tabu que a gente ouve muito. Já ouvi de várias pacientes falarem, mas a minha menopausa já tem mais de 5 anos, então eu não posso mais repor. Falei, tá, mas você tem 55 e tu pretende viver até os 80 sem hormônio só porque já se passaram 5? Então, essa paciente tinha 10 anos de menopausa sem reposição. A gente fez um implante hormonal e ela ganhou 4 quilos de massa muscular em 2 meses, fazendo atividade física. Então, é possível recuperar e ganhar a massa muscular, mas esse declínio de hormônio, ela tinha 2 de testosterona. Era muito baixo. Os hormônios estavam quase zerados. Entendi. E, por exemplo, chegou uma mulher, vamos pegar um exemplo de uma mulher, na sua clínica, quer fazer a reposição, passou por você em consulta, se aprovou. O que é melhor? Ela passar o creme transdérmico, colocar o chip, você analisa, você sugere, como é que funciona isso? Vou para o chip, vou para a pomadinha, como que funciona para a mulher? Então, eu não coloco implante para fins estéticos, então eu sou contra falar sobre chip da beleza. Para mim, ele não é o chip da beleza, é uma forma de reposição hormonal. Basicamente, eu coloco praticamente só para endometriose e menopausa, onde realmente precisam dessa reposição. E ambos têm eficácia. O implante costuma ter um efeito muito mais rápido, aumenta os hormônios muito mais rápido. E a praticidade, né? Eu falo que é muito pela praticidade, porque o implante ele dura 6 meses, né? E a mulher não tem que passar esse creme todo dia de manhã, todo dia à noite, e uma melhora mais rápida dos sintomas. O fogacho, por exemplo, costuma sumir em 1 semana, 10 dias, melhora totalmente. Então, é o tempo de velocidade de ação e a praticidade de uso, mas ambos vão ter efeito. Certo. Porque eu queria comentar uma coisa, aí você vê se eu estou falando certo. Porque você vai colocar o chip implantado lá na pessoa. O que importa é a quantidade de hormônio que está no chip. Então, quando dá problema que vocês veem aí nos chips, é porque colocou uma dosagem errada, provavelmente, não é, cara? Uma dosagem acima do que era para ter colocado. O implante é totalmente montável, né? A gente monta de acordo com o quadro de cada um. Então, não é o mesmo para todo mundo. Mas é exatamente isso. Hormônio demais, efeito colateral. É isso aí. E, por exemplo, você pega uma senhorinha que vai esquecer de passar o creme, que é esquecida, o implante acaba sendo melhor,
porque tá lá nela, acabou, ela não precisa ficar passando a pomada. Então depende do caso, Eu né? vou contar o caso da minha mãe, Tá tá? bom, vamos lá. A minha mãe vai fazer 70 anos esse ano. E ela tem pavor de procedimento, ela tem medo de agulha, ela não gosta. E eu fazia o creme, ela não era uma pessoa disciplinada em usar os cremes hormonais. Há uns 2 anos atrás, eu chamei ela e falei, a gente vai fazer um implante. E eu nem expliquei o que que era, porque ela confia em mim, tem que fazer, Aham. vamos fazer. Ela reclamou e fez. Eu não falei o que que era. Deu uns 15 dias, eu liguei pra ela, ela já tinha voltado pro Rio, não mora na mesma cidade. Eu falei, mãe, tá tudo bem? Tá tudo bem? Não sentiu nada diferente? Ela falou, minha filha, eu acho que eu tô mais animada. E ela falou isso e ficou. Aham. Aí deu 6 meses, eu refiz o implante. Ela foi na minha casa, eu falei, tá na hora de refazer. E ela reclamou, procedimento, agulha e tal. Na terceira vez, foi agora, não, agora foi a quarta. Mas na terceira vez, ela chegou na minha casa e ela virou pra mim e falou: Minha filha, deu 6 meses, a semana passada, já tá na hora de Ó, refazer já tava aquilo. esperando já. Não, porque como ela devia esquecer de passar as pomadas, não deu aquele efeito máximo, né? E com o chip ela sentiu, ela. Agora ela pede. Que legal, muito bom, belo exemplo. E eu queria falar também de um exemplo de uns pacientes que nós temos em comum, né, que a gente atende, que são homens que vêm procurar a modulação hormonal para fins estéticos e ficar mais fortes, porque treinam, mas essa modulação dá tanta energia e disposição para eles que eles falam para a gente, nossa, a parte estética ficou em segundo lugar, porque eu estou dormindo melhor, trabalhando melhor, fazendo tudo melhor, que a parte estética ficou em segundo lugar, né? Ele vê quanto, assim, de disposição e qualidade de vida ele ganha com a modulação, né? Porque para uns dá muito mais efeito, Sim, não é isso? E esse paciente, assim, é lógico que depende do caso, mas ele tem, assim, um laudo que ele poderia fazer continuamente para manter essa saúde dele, porque se ele parar, vai cair de novo a disposição. Como é que funciona? Ele faz o ciclo, mantém o ciclo e o pós-ciclo, ou ele pode puxar por um tempo maior? Fala depende. isso. Porque, como a gente falou, se eu uso uma testosterona injetável e mantenho ela num limiar superior e mantenho o corpo não produzindo como deveria, a gente fala que eu mantenho o eixo bloqueado. Ele não está produzindo naturalmente. Então, tem que ser explicado para esse paciente que ele pode desenvolver um hipogonadismo secundário. Ele pode diminuir o espermograma. É um paciente que já tem filhos, ele quer ter filho, ele pode ter dificuldade em ter filhos se ele usar o hormônio continuamente. Diferente dele fazer um ciclo aí de 3, 4 meses, desbloquear o eixo e voltar à produção natural. Então, tudo isso tem que ser conversado, tem que ser alinhado, Perfeito. né? Porque eu já peguei paciente de 40 anos que chegou porque eu usava testosterona há 3 anos e espermograma zerado. E ele não Caramba. conseguia ter filho. Então, sendo explicado, sendo Aham. alinhada a expectativa de cada um e fazendo isso de forma natural, não chegando numa dose extra fisiológica, mantendo a saúde, é possível. Perfeito. Vai do objetivo de cada um e da fase da vida de cada um também, né? Exato. Muito bom. Que mais? Temos mais algum tópico de Acho modulação que em hormonal? jovem, uma coisa que vale a pena a gente falar Homem ou é mulher? mulher. Mulher. Mulher jovem, uso de anticoncepcional. Muito bom. Né? O anticoncepcional, ele diminui a produção natural hormonal, né? Então, se eu pego, às vezes eu vejo os exames das pacientes antes da consulta, e às vezes eu vejo o exame, a testosterona baixa, estradiol e progesterona baixos, eu falo, tá, essa daqui tá na menopausa. E quando chega é uma menina de 25 anos. Então, ela faz uma menopausa química, que a gente fala. Os Aham. hormônios dela estão a nível de menopausa, mas ela está há anos usando o anticoncepcional. Deixa eu te fazer uma pergunta. Então, ela tá usando anticoncepcional, que seria o hormônio feminino, mas quando você vai ver o hormônio feminino, ele tá baixo no exame. Mas é um hormônio Por quê? sintético. Porque é o sintético. É isso aí. Então ela não tem ovulação, ela tem uma redução de produção natural. Aí ela tem o quê? Isso é, assim, é uma coisa que eu acho extremo absurdo alguém falar que é contra a reposição hormonal bioidêntica e vender anticoncepcional para uma adolescente de 12 anos sem receita médica na farmácia. Né? Então é um extremo absurdo. E ela tem sintomas aos 20 anos, como se ela estivesse na menopausa. Ela tá fadigada, ela tá Olha. cansada, mentalmente ela não tá bem, ela não tem libido, né? E outra coisa que vale a gente falar é libido, porque assim, eu ouço muitas mulheres todo dia todo, né? E libido é uma queixa de 90% talvez delas, né? As mulheres tendem a achar que
quanto mais hormônio, mais libido ela vai ter, ou que a solução da baixa libido dela está na testosterona, tá? Essa semana, depois eu vou explicar por quê, mas eu atendi uma paciente com testosterona em nível extrafisiológico, ela estava com a testosterona o dobro do que deveria estar, mas a libido estava ruim e ela queria continuar usando ou talvez usar ainda mais. E por que eu tô falando isso? Tem muitos estudos que mostram pra gente que a libido da mulher tá muito mais relacionada a outros fatores além do hormonal, né? Principalmente a libido feminina tem muita relação com qualidade de relacionamento, autoestima, né? Como E o ela se estresse, a sente, cabeça nível de também, né? estresse. Então não adianta ela ter 300 de testosterona quando devia estar em 50, se ela não se admira ou se ela não admira o parceiro, se ela não tem um bom relacionamento, Uhum. né? Então não é simplesmente dar testosterona que vai resolver todos os problemas. E tem muitas mulheres que eu atendo que elas chegam para mim e falam, não, mas me dá aquela plantinha, aquele tribulus, eu adorei aquela plantinha. Porque quando você usa o fitoterápico, às vezes ele aumenta, né, Aumenta a libido, a né? libido das mulheres com mais facilidade do que do homem. Aí, em relação aos homens, queria te fazer uma pergunta, porque às vezes o homem ele precisa do hormônio feminino junto com a testosterona para ter a libido. Se você bloquear completamente, cai a libido, né? Bloquear o hormônio feminino estradiol. Ele precisa de um pouco de um balanço. Até Fala para isso pra proteção gente. articular, né? Então é muito mais fácil o homem que repõe testosterona, se ele deixa o estradiol muito baixo, como a gente falou, na mulher, a baixa do estradiol não predispõe osteoporose, perda de massa muscular. Uhum. O homem com uma testosterona muito alta, ele tem que ter um nível de estradiol equilibrado para essa proteção articular, para prevenir lesões de treino, por exemplo, né? Então, muitas vezes a gente bloqueia, mas bloquear num nível que mantém ainda um equilíbrio entre os Não pode dois. zerar, né? Não Não, pode ficar jamais. muito baixa. Muito bom. Que mais? Que mais nós temos de tema? Não sei, acho que o mistério não, mas o tudo é realmente o equilíbrio, né? Não é ter baixo, não é ter quanto mais melhor, é ter o que é necessário, né? Dentro dos limites, não dentro do valor de referência, como a gente falou, mas dentro de um limite esperado para se manter qualidade de vida. Muito bom. E na medicina integrativa a gente fala isso, né? Que o hormônio é qualidade de vida. É um pouquinho que o corpo produz que faz tudo funcionar. E é lógico que a gente nem falou de hormônios da tireoide, de outras coisas que são importantíssimos também, É né? muita A gente coisa. está focando mais na modulação de outros hormônios, mas que dá uma qualidade de vida muito boa. E as pessoas ainda veem com um pouco de preconceito isso, né? Não, o hormônio é perigoso. Não, mas como uma coisa que Deus fez o nosso corpo produzir vai ser perigosa. Então, o que importa é ajustar a dose e ele ser bioidêntico, não é isso? Exato. E a gente entender que também, ao longo da vida, dos anos, muita coisa mudou, né, Kaique? A expectativa de vida aumentou muito. A gente vê nossas avós com 50 anos, entravam na menopausa, lembra das nossas avós? Elas eram senhoras, a É, expectativa de vida era muito diferente. Hoje, uma mulher de 50, ela tá muito bem viajando o mundo, sendo feliz, e ela vai viver até os 80. Então, para isso, ela precisa desses níveis hormonais adequados para dar autonomia de vida, né? com certeza. Muito bom. Bom, muito obrigado por você ter vindo aqui para falar desse tema que é bem polêmico. Espero que tenha esclarecido para todo mundo. Vocês fiquem à vontade para mandar as dúvidas aí para mim, para Carol, porque foi fantástico. Assim, a gente pegou todo mundo, homens e mulheres e todas as faixas etárias e destrinchamos tudo. Acho que foi muito bom. Foi ótimo, foi um prazer. Estamos aí para dúvidas E e já para pensa próximos temas, né? próximos temas, nós queremos a opinião de vocês, sugestões de próximos temas. Muito obrigado pela sua participação e até o próximo episódio com você, nosso segundo tema. Até. Valeu, pessoal. Obrigado.